sobre suas causas, características principais do transtorno, a relação psicodinâmica, casos que foram notícias e como controlar o transtorno. O objetivo é destacar a importância de conhecer as características da psicopatia e sua causa e as relações com as teorias psicodinâmicas. Consideramos o transtorno de personalidade psicopata e a forma como ele afeta a vida do sujeito portador, dos familiares, amigos e vizinhos. Diante desse contexto, abordaremos de que modo a intervenção psicológica e o conhecimento sobre o assunto são importantes para que não ocorra preconceito em relação à psicopata. O que é a psicopatia? Psicopatia ou o transtorno social são dois nomes para designar uma desordem psíquica da ordem da perversão. Outro nome conhecido, mais popularmente conhecido, é a sociopatia, mas cientificamente é mais aceito psicopatia ou transtorno social. Nas mulheres, a psicopatia é muito mais discreta, já que elas têm maior controle sobre seus impulsos. Psicopatas também estão muito ligados a crimes, mas é importante lembrar que nem todo psicopata comete crime e nem todo mundo que comete crime é psicopata. Como surge a psicopatia? Existem alguns estudos que trazem o fator biológico, dizendo que há uma predisposição do cérebro para o desenvolvimento do transtorno. Mas de certo é que o processo de castração não elaborado e junto com fatores socioambientais, como problemas socioeconômicos, má influência com a sociedade, no relacionamento com família, amigos ou com quem convive, e traumas durante a primeira infância, que são os 5 primeiros anos de vida, como presenciar a morte de alguém, abuso sexual, negligência e trauma e agressões físicas, também são peças-chave para o desenvolvimento do transtorno. É comum a psicopatia ficar latente até por volta dos 15 anos, mas isso não quer dizer que uma criança não pode apresentar traços perversos. Uma criança psicopata, principalmente as que foram vítimas de abuso sexual, tem o costume de se masturbar frequentemente. Outras falam muito sobre o desejo de matar, falam sobre morte e sobre seu impulso de querer machucar o outro, de querer fazer o outro sofrer. As características da psicopatia. Por mais que o psicopata queira esconder seu verdadeiro eu, eles são pessoas excessivamente megalomaníacas, que têm a visão de si muito elevadas, são egoístas, egocêntricos, não têm menor escrúpulo de nada, não respeitam regras, são imprevisíveis, enxergam só a si, o seu desejo é a única coisa que importa. São pessoas exageradas, aqueles que comem muito, dormem muito, bebem muito, fazem sexo muito e excessivamente irresponsáveis, principalmente com o trabalho. Se um dia tiverem de trabalhar, vai ser só para ganhar dinheiro, poder e status. E também não passam muito tempo no emprego por achar tudo tedioso e pela sua tendência de desrespeito às regras, também porque não aceitam nenhum tipo de ordem, não aceitam ser subordinados. São geralmente, à primeira vista, são pessoas simpáticas, charmosas, e que tendem a se agregar a todo tipo de grupo para justamente conseguir a confiança dos outros. Podem expressar sentimentos, mas são falsos. Na verdade, eles são incapazes de sentir compaixão, de
são capazes de sentir afeto e de se pôr no lugar do outro, de sofrer com o sofrimento do outro. Apesar de que eles têm plena consciência de que o que eles fazem faz mal ao outro, faz o outro sofrer. Eles também não apresentam sentimento de culpa ou arrependimento. Alguns podem apresentar traços sadomasoquistas e são vaidosos. A mentira e a manipulação são características chaves da psicopatia. Eles tendem a mentir, a manipular situações para ganhar confiança, para fazer com que o outro se sinta bem com ele e possivelmente fazer com que ele sofra e matar ele depois. Mas a mentira do psicopata é tão forte que os outros acreditam nisso e levam como se fosse uma verdade, como se fosse qualquer outra pessoa não. Para deixar porque eu tenho demais. Então, vou falar sobre minha visão psicanalítica, o que é que acontece psicopata, porque nos primeiros estudos de Freud, ele dividiu a psique humana entre consciente e inconsciente. Então, vou falar um pouco da parte inconsciente. Do ID, só para dividir em três partes. Foi o ID, o ego e o superego. No ID é onde estão os desejos mais profundos, que a gente não consegue acessar. Então, ele sempre busca o saciamento, saciar. Então, o ego ele serve como não um regulador, mas ele tenta satisfazer o livro sempre que for possível de uma maneira mais composta. Então, o superego ele é onde ele é introjetado todas as suas normas e regras que ele tem como fator crucial. É isso, sempre tentar não dizer o que fazer, mas sempre procurar o modo certo. Então, a castração é um momento que ocorre na vida da criança, que é um momento importante. A partir desse momento em diante, ele é como se fosse um divisor de águas tão importante quanto o complexo. Então, no menino, a partir do momento que o menino ele começa a perceber diferença no corpo dele, no corpo da mãe, ele percebe que falta algo na mãe dele que ele tem ainda. Que ele tem ainda, então ele tem medo de perder aquilo que é o compenso, que a mãe dele não tem. E ele percebe que isso é o dele. Então, ele percebe que como o pai tem, é dividido em duas partes. Essa é a primeira parte. Como ele percebe que o pai tem, ele tem medo de perder o dele e ser igual ao dele. Sem Então, ele tem medo de perder, e na menina não ocorre desse jeito. Ela não sente. Ela percebe que não tem, mas na verdade ela sente raiva da mãe por não ter, por ter a mãe não ter dado a ela. Mas Freud fala que isso chega a ser bom para a menina, que ela vive numa situação de ela totalmente. Então, depois que ocorre, entenderam a questão? Depois que ocorre a castração,
se ocorrer a menstruação, ela acontece em 3 tipos de subfases para poder castração. Se ele foi castrado, se a criança foi castrada, ela passa a ser uma pessoa melhor. Ela consegue recalcar. Se ela não consegue, ela se afasta da realidade, que é a fase da psicose. E na prevenção, ela nem recalca, nem se afasta da realidade. Ela, como se, de uma certa maneira, ela excluísse esse processo. Então, é nessa hora que ele começa a se sentir prazer nele mesmo. Entendeu? Ele começa a buscar prazer não no meu objeto, mas nele mesmo. A Condessa Sanguinária. O nome original dela é Elizabeth Dagmar. Confirmada mesmo, provada, só foi 80 vítimas que ela fez. Mas estima-se que ela fez em torno de 650 a mais durante 20 anos. As características dela. Ela foi uma criança que presenciava violência entre a sua família e os serviçais, né, como forma de punição. E ela cresceu vendo isso. E aí ela casou, ela ficou noiva aos 11 anos e engravidou aos 14, né, não do noivo, e sim de um camponês, porque o noivo vivia viajando. Os modos operantes dela. Ela era muito bonita e jovem, e ela não queria que nenhuma outra moça ao redor disputasse com ela essa questão da beleza. E aí ela, sempre que via, ela queria eliminar, né? Queria matar. Por causa disso. Bem, ela atacava de forma cruel. Um dos exemplos dela, ela pegava alfinetes, enfiava embaixo das unhas das moças e nos mamilos, no bico, né? Nos mamilos. E ela deixava as moças nuas, porque onde ela morava, na Hungria, fazia muito frio. E aí ela deixava elas nuas, dava banho gelado e deixava ela morrer congelada. Isso, entre outras coisas, ela esquentava ferro quente, né? E enfiava, colocava no nariz, boca e vagina das moças. Entre outras coisas. E aí ela foi, suspeitaram dela, começaram a fazer as investigações, só que quem era o responsável por dar a punição e prender, ela era o primo dela, que fez tudo para que ela não fosse pega, mas mesmo assim ela foi pega. Ela morreu com 52 anos, mas confirmado mesmo só foi 80, porque ela tinha cúmplices que faziam parte do condado dela, né? Aí ele foi, um desses cúmplices foi pego e confessou tudo. Esse aqui é o caso de Jack, um esquipador, que muita gente já ouviu falar. A história dele e vida dele é desconhecida, ou seja, a gente não sabe o verdadeiro nome dele, a origem, a infância, como é. Ele só fez 5 vítimas durante 3 meses, mais ou menos. Bem, as características dele eu não posso falar porque a gente não tem relato de vida dele. Agora, os modos operantes dele, ele só atacava prostitutas, mulheres, de Londres. Ele sempre tirava o fígado, o rins e o útero, né, delas e deixava. Agora, assim, a forma com que ele atacava era sempre limpa. Ele não fazia muita sujeira. Era uma das marcas dele. Tirava o intestino, deixava ao redor do corpo delas. E com pedaços do corpo, ele fazia poemas, versos e assinava embaixo desses versos. Ele assinava Jack, vírgula, o estripador. Então, assim, eu sabia se era ele. Ele nunca, assim, a polícia armou emboscados para pegar ele, mas ele nunca foi pego. Fugiu da maior polícia da época.
hoje tem ele como uma lenda. Ele, eu esqueci de falar antes que a Condessa, ela foi dos anos de 1610. Ele, de 1888. Esse caso é muito interessante. O nome dele é John Wayne Gacy Jr., conhecido como o Palhaço. Ele confessou as 34 vítimas. Bem, as características dele. Durante a infância dele, ele sofria assim, abusos e violências do pai, que era um alcoólatra. Humilhava ele, diminuía ele, e isso marcou, né? Durante a fase adulta dele, aparentemente ele era normal. Era casado, tinha 2 filhos, tinha um bom emprego, e o hobby dele, as horas vagas, ele gostava de se vestir de palhaço para animar crianças em festas e eventos da redondeza. Era uma pessoa que ninguém desconfiava que ele pudesse ser um criminoso, um psicopata. O modo operante dele, ele atraía jovens para sua casa com propostas de emprego. E aí os rapazes diziam, só rapazes ele atacava. Os rapazes diziam, ele dopava ele, algemava e amordaçava com suas próprias cuecas. Amordaçar com suas cuecas era a assinatura dele. E aí ele começava as sessões de tortura. Assim, nessas sessões, muitas vezes era vestido de palhaço, a mesma fantasia que ele usava para animar as crianças. E depois que ele torturava muito, ele fazia abuso sexual, né, dos rapazes. Durante isso, era lendo passagens da Bíblia. E aí, depois de tudo isso, essas torturas, ele estrangulava e enterrava dentro do sótão, do porão da casa dele. E aí ele fez, dessa forma, ele fez 29. As outras 5 ele fez, mas jogou no rio. E aí, assim, quando ele foi preso, questionado pelos crimes dele, ele disse que o único erro que ele cometeu foi de ter um cemitério ilegal em casa. Mas os crimes ele apresentou bastante fiel. Isso foi, não faz muito tempo não, foi nos anos de 1970. Esse também é bastante interessante. E como foi? O nome dele é Andrei Chicago. Não. O nome original dele é Andrei Chicago. E conhecido como açougueiro de rosto. Ele confessou todas as 53 vítimas. As características dele. Ele era um rapaz que sofria. A mãe dele fazia pressão, porque dizia que um irmão foi sequestrado, assassinado e canibalizado. E fazia essa pressão psicológica para ele e para os irmãos, e ele sofreu muito com isso. Durante a adolescência, ele sofreu de disfunção sexual, ele era impotente. Quando ele cresceu, ele se formou e foi trabalhar numa escola só para rapazes. Ele sofria com isso, de ser impotente. E aí, os rapazes ficavam brincando com ele, muito. E ele começou a andar com a faca, para poder se proteger. E aí ele começou a matar os rapazes, na verdade, rapazes e crianças, tirava os órgãos, comia os órgãos. Durante esse ato, ele se masturbava. Era a única forma dele ter ereção e ejaculação. O que ele mais gostava era dos testículos